Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Fala que conhece Jesus, que é apaixonado por Ele, que ama, tal, aí vira a esquina, já esqueceu. E aí hoje a gente vai fechar a nossa série com um tema difícil. Difícil porque é uma prática muito comum, mas que se eu perguntar aqui assim, quem tem problema nessa área, eu tenho quase certeza de que ninguém vai assumir que tem problema nessa área. Então, por isso que é muito difícil. Eu tenho quase certeza que se eu perguntar quem aqui é fofoqueiro, ninguém vai falar que é. Quem aqui é fofoqueiro? Né? Esse negócio de fofoca é complicado. É tão difícil esse negócio que... E aí é verdade, tem gente pesquisando esse negócio de fofoca. E é uma turma de várias áreas, sociólogos, linguistas, psicólogos e historiadores têm pesquisado sobre a fofoca e como ela funciona na sociedade. Sobre a fofoca e como ela funciona. De qualquer modo, é quase que unânime dentro dessas pessoas que estudam sobre a fofoca e o seu impacto na sociedade, é quase unânime que esse é um fenômeno complicadíssimo de se estudar. Por que é um negócio complicado de se estudar? Como normalmente as pessoas fofocam espontaneamente e em particular, né, é quase impossível estudar a fofoca num ambiente de laboratório. E aí, os ratinhos eu acho que não fofocam. Esse negócio é um negócio só nosso mesmo. Então é difícil para a turma estudar a fofoca. E tem sido motivo aí de discussões, atrás de discussões a respeito de como é que vamos pesquisar sobre a fofoca. Então, muitos pesquisadores têm estudado a fofoca meio que como um agente secreto, né? Infiltrado e percebendo como é que ela funciona nos ambientes. A maior parte dos pesquisadores começam a falar da fofoca dentro de uma ideia básica de que a fofoca é uma conversa entre duas pessoas, cujo tema é uma terceira pessoa que não está presente. Então, assim, uma definiçãozinha básica. E aí, eles têm acrescentado outras características. Vamos lá. Primeiro, é uma conversa que acontece reservadamente. Né? É uma conversa que acontece reservadamente. É muito difícil você ver alguém fofocando assim, em público, assim, né? Falando alto e tal. Na maioria das vezes acontece reservadamente. Segunda característica, as pessoas que estão conversando transmitem informações sobre as quais não têm certeza, como se fossem fatos. Essa é uma característica da fofoca. Né? A pessoa fala para alguém algo com convicção, como se aquilo de fato fosse verdade, mas ela mesmo não sabe se aquilo é verdade. Mas passa para frente como se fosse verdade. Essa é uma outra característica da fofoca. Outra, algo na linguagem corporal ou no tom de voz do contador, do fofoqueiro, sugere um julgamento moral sobre as informações que estão sendo passadas. Então, a forma como fala, né, como vem a fala e tudo mais, também é uma característica da fofoca. Por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, você sabia que o Mateus tem um cachorrinho? Bom, é uma informação neutra, na verdade. Não necessariamente é uma fofoca. Agora, se você sabe que o Mateus mora numa república que não pode ter cachorro, e aí a pessoa chega para você e fala, você sabia que o Mateus nem tem um cachorrinho? E aí? Já mudou o negócio. É uma característica
de fofoca. Mudar o tom de voz, falar baixinho, né, ter cuidado com quem é que está ouvindo, enfim. E uma última característica, é lógico que a gente poderia ficar colocando várias características aqui, ok? Mas eu peguei essa de alguns artigos de gente que tem estudado sobre a fofoca. Uma outra característica, de certa forma, os fofoqueiros, na maioria das vezes, se comparam à pessoa que é alvo da fofoca, considerando superior a ela. Né? Na maioria das vezes, a fofoca também tem essa característica. Eu falar de alguém para uma outra pessoa, sem a presença desse alguém, e com um tom de superioridade. Né? Com um tom de superioridade. Vamos lá. A partir disso aí, então, eu quero formular uma definição básica que a gente vai estar usando durante toda a nossa conversa aqui sobre o que é fofoca. A galera que não está prestando atenção, presta atenção, porque você pode ser um fofoqueiro. Então, olha só, uma definição básica. Fofoca é quando duas pessoas falam sobre uma terceira pessoa que está ausente e a conversa inclui murmúrios, julgamento ou tom de segredo. Então, aqui, uma definição básica, mas que a gente consegue fechar um pouquinho aqui, né? Assim, os marcos de fronteira para colocar dentro o que é fofoca ou quem são os fofoqueiros, ou se talvez você se inclua nisso. É quando a gente fala de uma terceira pessoa sem a presença dela e a conversa tem um ar de maldade, tem um ar de julgamento, tem um ar de segredo, né, de murmúrio e tudo mais. Isso é fofoca. Isso é fofoca. E aí, você é um fofoqueiro? Você tem feito isso aí? Você tem chamado alguém assim, deixa eu te contar um negócio. Você sabia que fulano, né, está gostando de ciclano e tal? Você sabia que fulano está bem gostando da pessoa que fulano está gostando, tal. Uns negócios assim, estranhos. Né? Você tem participado de conversas assim? Você tem falado coisas do tipo assim? Né? Ou outros assuntos qualquer. Você tem tido essa prática? Chega no mosaico, chama alguém para contar, falar alguma coisa que você viu no Facebook de alguém e tal, e a pessoa nem está presente, nem está sabendo que você está falando dela. Você tem participado disso? Na escola, na faculdade, no trabalho? Falando em trabalho, o mundo corporativo tem estado atento em busca dos fofoqueiros. Saiu uma reportagem há pouco tempo atrás, na revista Exame, se eu não me engano. Se você quiser, se alguém quiser, pode me pedir, porque eu tenho essa reportagem. Por que as pessoas nas empresas estão atrás dos fofoqueiros? Porque eles têm concluído que a prática da fofoca destrói o ambiente de trabalho. Tem uma consultora famosa, chamada Marisol Camarinha, que ela fala assim, todo mundo sabe quem é o fofoqueiro. E essas pessoas não são bem vistas e perdem a credibilidade nas empresas. As empresas estão atentas nos fofoqueiros para passar a faca e mandar embora. Mas essa, gente, não é uma realidade que diz respeito apenas a essa questão de ambiente de trabalho, não. Não é. Como eu disse no início, como eu instiguei, né, pedindo para você reconhecer se você é um fofoqueiro ou não, e ninguém levantou a mão, nem eu, a gente não levanta mesmo, mas se a gente não tiver cuidado, nós estamos inseridos nessa prática. Tanto de fofocar, ser aquele que fala, como ser aquele que ouve e participa da conversa, e ri, e expõe opiniões e tudo mais. Se a gente não tiver cuidado, esse câncer, esse problema que destrói relacionamentos, pode também ser presente no nosso meio, na igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo tem que ir de voadora na galera, em um monte de igreja, porque estava acontecendo isso. Diego falando mal do outro, falando com maldade sobre o outro, tal. E aí, qual é o resultado disso? O resultado disso é destruição, é morte. O resultado da fofoca nunca é bom, nunca é positivo, sempre é negativo. Sempre é negativo. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Porque é um negócio sutil, mas que a maioria de nós, ou não todos nós, já participamos em algum momento de uma fofoca. E talvez você possa estar sendo portador disso hoje. E aí, gente, como
pastor, eu preciso cuidar disso também no nosso meio, porque isso é um câncer que mata. A fofoca vem para matar, é algo diabólico, que vem para destruir relacionamentos, que vem para acabar com a amizade, que vem para acabar com a unidade. E o apóstolo Paulo, em Efésios 4, nos orienta a fazermos de tudo para mantermos a unidade da igreja. A unidade da igreja. Esse é o bem precioso da igreja, manter unidade. Porque uma igreja cheia de facções, grupos, onde um ataca o outro e tudo mais, assim, pode expor qualquer coisa, menos a vida de Jesus. Então a gente precisa olhar para esse assunto com muito cuidado. Com muito cuidado. E aí, trazendo para a nossa série, é incoerente você dizer que ama Jesus, que se rendeu ao Evangelho, mas ser fofoqueiro. É incoerente, não tem coerência. Você dizer que ama Jesus e ser fofoqueiro. Durante essa semana eu orei sobre esse assunto, pensei, li bastante, e eu decidi trazer como texto base para a nossa reflexão o capítulo 16 de Provérbios, alguns versículos, do 20 ao 29, onde a Bíblia coloca lado a lado, dois tipos de pessoas. Um sábio, okay, que eu estou chamando ali de discípulo de verdade, e um discípulo fake, okay, do Evangelho. Então eu quero ler esses versículos dentro dessa perspectiva aí, tá bom? No meio, entre os dois ali, então entre 24 e 27, a gente tem alguns versículos que eu vou ler aqui agora, mas que vão fazer sentido no final também para a gente. Mas veja, aqui é apresentado para a gente dois tipos de pessoas. Vamos lá. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho, aí esses dois versículos não estão aqui, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Agora vem o discípulo fake. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Eu quero, então, apresentar aqui, primeiro, a prática de vida e as consequências de um discípulo de verdade no que diz respeito ao cuidado com as palavras, ao cuidado de como é que você lida com essa questão de relacionamento, quando você está conversando com alguém. E que vai ter uma implicação direta, de consequência, okay, dessa sua prática de vida. Então, veja só, um discípulo de verdade tem como prática de vida e as suas consequências a confiança em Deus. E aí, como consequência, ele não age impulsivamente. Esse é um discípulo de verdade. Um discípulo de verdade, ele não precisa olhar para o que está acontecendo com o próximo, okay? Com alguém aqui no mosaico que senta do seu lado, e pensar assim, nossa, mas eu queria ser como fulano, eu queria ter as mesmas coisas que ciclano, eu queria que quem está gostando dele gostasse de mim, entendeu? Eu queria ter o emprego dele e tudo mais. Sabe por que não age assim? Porque confia em Deus. Veja lá, quem examina cada questão com cuidado, e aí vem a prática de vida, não age impulsivamente, prospera. É feliz aquele que confia no Senhor. Um dos grandes problemas que causa a fofoca é a inveja. A inveja tem sido colocado como um dos grandes problemas que leva à fofoca, né? E o que é a inveja? A inveja é uma prática de vida de quem não confia em Deus.
que olha para quem está do lado e fala, nossa, mas eu queria ser igual fulano, eu queria ter a vida de fulano. E aí, com isso, começa a agir impulsivamente. E esse agir impulsivamente leva à fofoca. Você já se pegou assim, conversando com alguém, quando você menos percebeu, você estava falando de outra pessoa. E aí, como eu mostrei dentro de algumas características da fofoca, falando de outra pessoa, na maioria das vezes, tentando se colocar superior a ela. Entendeu? Covardia. Então, um discípulo de verdade, meu amigo, e você que está aqui hoje e se rendeu ao Evangelho, confie em Deus. Você tem que examinar mais cada questão, cada palavra, cada circunstância, cada diálogo, cada relacionamento, antes de você sair falando das pessoas com impulsividade. Ou então você não é um discípulo de verdade. Um discípulo de verdade exerce controle emocional. Controle emocional, que é um outro problema da fofoca. E aí, o controle emocional faz com que a gente tenha como consequência exercer influência positiva. Veja, a maior parte desse texto diz assim, ó, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Está vendo? A ideia de controle. Equilíbrio. Equilíbrio. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promove a instrução. A instrução. Ou, você é chamado para se relacionar com uma pessoa que está do seu lado, com quem convive com você aqui, para você exercer influência positiva na vida dela ou dele. Não é para você ficar falando do outro. Não é para você ficar fazendo fofoca do outro. Você foi inserido pela graça de Deus num contexto de comunidade. Okay? Nós fomos inseridos pela graça de Deus num contexto de comunidade para que a gente ajude um ao outro na nossa caminhada em Jesus, na nossa transformação em Jesus. Nós não fomos chamados para exercer influência negativa, para ficar causando intriga, porque é isso que a fofoca faz. Ficar inventando coisa, passando coisa para frente que a gente não tem certeza se é isso mesmo. Nós somos chamados para influenciar positivamente uns aos outros. E um discípulo de verdade, aquele que recebeu a vida de Jesus, exerce o seu direito de falar, de conversar, de dialogar com prudência, com equilíbrio. Com equilíbrio. Uma terceira prática de vida de um discípulo de verdade é alguém que tem conversa agradável. Que tem conversa agradável. Ó, se você conhece alguém e que você senta para conversar com uma pessoa e é só conversa desagradável, é só conversa maldosa e tudo mais, sai fora. O problema é se essa pessoa for você. Esse é o problema. Se essa pessoa for você, cara, todo mundo tem que parar de conversar com você, porque você está agindo de forma terrível. Porque um discípulo de verdade tem conversa agradável, utiliza suas palavras para abençoar. Veja, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Saiba disso. Você que se rendeu ao Evangelho, o que Jesus quer fazer através das suas palavras é causar cura na vida das pessoas. E não adoecer a vida das pessoas. Você já saiu de alguma conversa assim, doente, parece? Pesado? Triste? Então, a vida de Jesus em nós deve fazer com que as nossas conversas com as pessoas façam as pessoas saírem do nosso tempo de conversa, diálogo, esperançosas, felizes. As nossas conversas têm que ser terapêuticas com as pessoas, uns com os outros. Conversas que trazem cura.
Então, veja só, aqui estão algumas práticas de vida de alguém que é um discípulo de verdade. Confia em Deus, por isso tem controle emocional. E a consequência disso é que a conversa é agradável. Agora, olha a diferença para um fofoqueiro, para um que eu estou chamando aqui de discípulo fake. Veja só, primeiro, falsidade. Falsidade. E aí qual é a consequência da falsidade? Causa danos irreparáveis através de palavras que amaldiçoam. O homem sem caráter maquina o mal. Primeira coisa, homem sem caráter, falsidade. Suas palavras são um fogo devorador. Deixa eu falar para você que tem, talvez, tido como prática de vida fofoca. Aquilo que você fala, aquilo que você passa para frente, sendo verdade ou não, mas de forma falsa, okay? Sem caráter, pode causar danos irreparáveis. Irreparáveis. E aí a gente tem que ter a gente tem que ser no mínimo responsável por aquilo que a gente fala. Então a falsidade entra nessa questão que é muito característico da fofoca. Da gente estar falando de alguém, cara, coisas terríveis, mas só que quando a gente está com a pessoa, está tudo certo. A pessoa não tem nem ideia de que a gente está falando aquilo dela para outras pessoas. Só que a gente precisa ter consciência de que as nossas palavras vão e elas podem causar danos irreparáveis na vida daquela pessoa. Essa é a consequência de uma vida sem caráter, de falsidade. Uma segunda prática de vida de alguém que é fake, uma conversa maldosa. E aí qual é a consequência? Provoca rompimentos relacionais. Veja aí o versículo 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Aqui não tem nem como ser mais claro. O fofoqueiro afasta bons amigos. Talvez isso já tenha acontecido com você. Por causa de alguma fofoca que surgiu, hoje você não é mais amigo de alguém. Hoje você não se relaciona mais com alguém. Isso é típico de escola. Né? Isso é típico de escola e tal. O problema é que se você foi quem fez isso, quem causou isso. O problema é que se você se diz um discípulo de Jesus e continua fazendo isso, espalhando boatos, espalhando conversas maldosas, sem ter certeza. E aí, você precisa ficar atento, porque a consequência disso é muito séria. Uma prática de vida assim, de conversas maldosas, de fofoca, inevitavelmente provoca rompimentos relacionais. E aí, trazendo isso para o nosso ambiente de igreja, cara, assim, você não vai ter que prestar conta disso comigo. Você vai ter que prestar conta disso com Jesus. Porque lembra o que eu disse? O que é mais importante para Jesus é a unidade da igreja dele. A unidade da igreja dele. Eu vou ficar muito bravo mesmo se eu souber que fulano não está falando com fulano porque houve alguma fofoca ali e tal, não sei o quê. Mas, sim, eu fico bravo imperfeitamente, ok? Deus fica bravo perfeitamente, imagina. Porque é a igreja dele. A igreja dele. O mosaico, isso aqui não é seu, não é meu, é de Jesus. Ele cuida disso. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não seja esses portadores de conversas maldosas que vão começar a provocar rompimentos relacionais no nosso meio. E por último, uma prática de vida do fofoqueiro é a covardia. A covardia de sempre querer carregar alguém com a sua fofoca. Você já viu isso? Por isso que é fofoca. Não tem como eu ser fofoqueiro comigo mesmo. Eu fico na frente do espelho falando do outro. Não. O que eu faço? Eu chamo alguém, e aí eu começo a falar da pessoa. Veja só o que esse texto diz. 29. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. É assim que acontece.
A fofoca acontece desse jeito. A gente chama alguém, às vezes, a pessoa não tem nada contra a outra, admira a outra, aí a gente começa. Pô, mas fulano, olha lá o que ela faz, olha lá como ela se veste, olha lá o que ela falou. Tal. Aí começa a inventar, aí começa tal. Aí quando a gente vai ver, a gente já influenciou negativamente aquela pessoa. Aí aquela pessoa já não consegue mais se relacionar com o motivador, aquele de quem a gente está falando. Covardia. Covardia. Então eu apresentei aqui duas características, né, duas realidades. Vou colocar aqui lado a lado para a gente ver características, né, de alguém que de fato leva a sério esse negócio de vida com Jesus e tudo mais. Pô, confia em Deus, não age impulsivamente, por isso exerce controle emocional. Às vezes a gente tem vontade de falar do outro, tudo mais, mas a gente, cara, não vou falar. Não tem porquê, está errado isso, não está correto. Quando a gente tem que conversar com alguém, as nossas conversas são agradáveis, são terapêuticas, trazem cura, ao invés de amaldiçoarem. Agora, por outro lado, um discípulo fake, né, é alguém cheio de falsidade. E aí, por causa disso, vai causando danos na comunhão, cheio de conversa maldosa, provoca rompimentos relacionais, é covarde, começa a influenciar negativamente as pessoas. A pergunta é, quem você tem sido? Quem você tem sido? Quem você tem sido? Começa a... Isso aqui não tem como não ser prático. Analisa as suas conversas. Deixa eu trazer isso mais para o nosso meio. Okay? Pensa que, quando você estava lá no dia de convivência, quando você estava conversando com alguém, onde você se encaixa aí? Qual tipo de pessoa você se encaixa aí? Ou quando você tem ficado aqui depois, né, do mosaico, tal, conversando com pessoa, você tem se encaixado aonde? Ou quando você vai para casa e começa a mandar mensagem, né, trocar WhatsApp e tal, onde você tem se encaixado aí? Que tipo de pessoa você tem sido? Sabe por que é importante você refletir sobre isso? Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você se encaixa? Em características relacionadas às suas conversas. É importante a gente ponderar isso com cuidado, gente, porque o evangelho e a fofoca definitivamente não combinam. Não combinam. Olha só, eu vou mostrar alguns textos, okay, das Escrituras que deixam isso muito claro para nós. Muito claro. Em 1 Pedro 2:1, Pedro diz assim, ó, livrem-se, pois, e aí esse livrem-se, pois, é porque antes disso ele descreve o Evangelho. Ele descreve qual é a posição que nós estamos agora pela graça de Deus. Pela graça de Deus, Deus, a partir da nossa rebelião contra o seu governo bom, amoroso e tudo mais, Ele não deixou a gente viver do jeito que a gente quisesse e morrer eternamente. Não. Deus entrou na nossa história em Jesus, sem precisar fazer isso, Ele fez porque Ele nos amou, porque Ele te amou, morreu e ressuscitou no seu lugar. E deu da vida dele para viver em você. Esse é o ponto. A vida de Jesus, você diz que creu no Evangelho, está habitando em você. Por causa disso, e aí vem Pedro falando, livrem-se então de toda maldade, de todo engano. Aí olha só, características da fofoca. Hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A tradução dessa palavra que maledicência é falar mal dos outros. Fofocar. Falar com maldade de outra pessoa. Veja o quão direto é as Escrituras com relação ao Evangelho e à maledicência e à fofoca. Não combinam. Não faz sentido. Se você se rendeu ao Evangelho, livre-se, pois, então, de toda maldade, de todo engano. Não seja hipócrita. Não fica rindo para as pessoas, dando tapinha nas costas, abraçando, falando que ama e pelas costas metendo pau. Isso que é hipocrisia. Outro texto, Efésios 4:29, um texto que as pessoas às vezes usam para falar de palavrão e tudo mais. Veja, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Olha só,
mas apenas a que for útil para edificar os outros. E aí vem um detalhe. Conforme a necessidade. A gente tem que aprender, gente, que é a característica de um discípulo. A falar na hora certa. Tem hora no meio da conversa que você não tem que falar nada. Palavra torpe aqui, a ideia original é podre. Palavras que fedem, palavras que vão destruir. Nenhuma dessas palavras deve sair da nossa boca, se você é um discípulo de Jesus. Mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, se você tem que falar de alguém, primeira coisa, passa esse filtro. Vai ser útil para edificar a pessoa. Edificar é fazer crescer. Ou vai diminuir, vai destruir. Conforme a necessidade. Não é da sua cabeça. Antes da gente falar, a gente tem que ver se é necessário a gente falar. Expor a nossa opinião. Para que conceda graça aos que ouvem. Olha aí. As que a ouvem. Não é destruição. E por último, texto de Tiago, que ele fala disso, né, da forma como nós usamos a nossa língua. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. Isso não existe. Está vendo? Não existe você, com a mesma boca, você adorar a Deus e tudo mais, com a mesma boca você amaldiçoar as pessoas, no sentido de falar das pessoas, fazer fofoca das pessoas, falar mal das pessoas. Não pode ser assim, não faz sentido isso. Tá vendo? É incoerente. Não tem como. Não tem como. Eu queria terminar, então, com algumas reflexões e aplicações para nós. Lembra os 2 versículos lá do texto de Provérbios, que fica bem no meio, né? O texto diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O impulsiona. O que a gente precisa fazer é pensar mais antes da gente falar. Mais ainda quando isso se refere a uma outra pessoa. Às vezes a gente faz isso e parece que está tudo certo. Não é fofoca o que eu estou fazendo. Para nós, parece até que está certo. Mas, no final, conduz à morte. E aí, vem um versículo aqui que parece estar isolado no meio disso tudo. Que ele coloca assim, o apetite do trabalhador obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. A pergunta é, o que é que tem te impulsionado? O que é que você tem buscado para matar a sua fome? Às vezes o que a gente precisa deixar de ser é interessado demais na vida dos outros. E começar a se interessar mais pela nossa vida. O que a gente precisa fazer é começar a manter um relacionamento efetivo com Jesus, que é o que vai de fato matar a nossa fome. E aí isso, o desejo por isso, vai impulsionar a nossa vida. Então eu queria trazer aqui 2 formas bem práticas para a gente agir. Primeiro, se você for fofoqueiro, antes de falar qualquer coisa de alguém, faça o exercício de refletir sobre aonde sua fala pode chegar. Faz esse exercício. Quais são as consequências que podem vir a partir daquilo que você está falando? Por favor, gente, faz isso. Quando você for tentado a falar de alguém, tenta gastar 1 segundinho de inteligência, de sanidade, e pensar onde é que pode chegar aquilo que você está falando. Quais são as consequências que podem vir a partir disso que você está falando de outra pessoa? E uma segunda, reflita sobre possíveis sentimentos que o têm levado à prática da fofoca. Alguns aqui. Inveja, ciúme, raiva, insegurança e mais um monte de coisa.
e encontre a sua identidade no Evangelho, se alimentando dele constantemente. Porque se a sua identidade começar a estar na inveja, no ciúme, na raiva, você vai precisar alimentar isso. E a fofoca é um bom meio de alimentar isso. Você precisa encontrar a sua identidade no Evangelho, na sua vida, em Jesus, e se alimentar disso constantemente. Aí, vou te falar o que vai acontecer. Você não vai ter tempo de ficar fofocando. Agora, talvez você não tenha a prática de ficar falando de alguém, mas você tem a prática de ficar sempre ouvindo das fofocas. Né? Tem as pessoas que gostam de estar no bolinho ouvindo das fofocas. Então, vamos lá. Quando chegarem para falar de alguém com você, faça 3 perguntas para a pessoa. Por que você está falando isso aí? Primeira pergunta, faz isso. Quando começar, deixa eu te falar um negócio do Mateus. Pera aí, por que você vai me falar isso? Faz essa pergunta. Antes de começar, pergunta, por que você vai me falar disso? A pessoa pode até tentar responder e pode responder. Aí você faz uma segunda. Então tá bom, você já me explicou por quê. Então deixa eu te perguntar. Cara, você vai me abençoar falando isso? O que você vai me falar do Mateus vai ser bom para a minha vida, sim? Vai abençoar a vida dele, você me falar dele? Isso que é prático, é para a gente fazer assim. Alguém chegar para você, falar de mim, pergunta por quê, e aí segundo você pergunta, vai me abençoar e vai abençoar o Pedro? O que você vai me falar? Aí terceiro, eu posso chamar o Pedro então para ouvir? Se não passar aqui, você falar, então não me fala. Então não me fala, então eu não quero saber. É assim que a gente lida com a fofoca, sendo ouvinte, gente. Se você quer ser um discípulo de Jesus e não um fake. Se você quer ser um fake, continua querendo participar dos bolinhos de fofoca. Mas se não, você precisa reagir a isso assim. Você vai ver que acaba. Pode acontecer 2, na terceira vez a pessoa vai pensar muito antes de falar com você, no final das contas acaba. Então, faz essas perguntas. Por que você quer me falar isso da Nayara? Segundo, vai abençoar a Nayara você me falar isso? E terceiro, então eu posso chamar a Nayara? Pronto, vai acabar. E aí uma segunda aplicação. Em amor, repreenda o fofoqueiro. Depois que passar essas 3, a pessoa fala, então não me conta, aí você, em amor, dá um tapa nele. Estou brincando. A Bíblia fala para eu disciplinar com vara em amor. Então, não tem problema, dá um cascudo. Em amor, você tem que pegar e falar assim, cara, larga de ser fofoqueiro, bicho. Faz isso não, para com isso. Para com isso, vai ler a Bíblia, orar, vai encontrar sua identidade em Jesus. Para. Você vai ver que vai acabar a fofoca. Então, gente, esse negócio é sério, tá bom? E vale para todas as áreas da nossa vida. Quando você começar a trabalhar, você entrar numa empresa, um monte de gente, um monte de funcionário, um querendo o lugar do outro, não sei o que e tal. Começa a fazer isso aqui. Primeiro, antes de você pensar em falar de alguém, entendeu? Pensa onde é que pode chegar a fofoca. Sabe por quê? Porque fofoca é igual um telefone sem fio. O final dela não vai ser a mesma coisa que você começou falando. Pode ter certeza. No final, já distorceram tudo. No final, já está tudo distorcido. E aí, sabe aonde que vai cair? Na conta de quem? Na sua que começou. Então, para. Para com isso. Se chegar até você, não passa para frente, não. Corta. Acaba o negócio. Acaba o negócio. Porque a palavra de Deus diz, nesse texto que nós lemos, que aquele que ama Deus, todas as vezes que a Bíblia se refere a um homem sábio, a um homem ou uma mulher sábio, o que ela está dizendo é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. Esse é o que tem sabedoria. Quem teme ao Senhor, quem o obedece, quem quer viver a vida que Ele tem para nós. E aí, nesse texto que nós lemos, o sábio é aquele que, antes de falar, pondera,
pensa. É aquele que dá boas instruções, ao invés de sempre trazer palavras negativas. É aquele que, quando abre a boca para falar, traz cura, terapia. Então, que as nossas conversas sejam assim. Que quando a gente acabar aqui, a gente gastar tempo conversando ali fora, a nossa conversa seja assim, gente. Seja assim. Fala de você, pergunta como o outro está. Não coloca um terceiro que não está presente na situação, não. E se alguém chegar para falar com você hoje mesmo, se for hoje, aí você pode dar um tapão. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra é muito prática para todas as áreas da nossa vida, Jesus. E a gente confessa que nós precisamos aprender mesmo em todas as áreas da nossa vida, a ser como Jesus. E que a gente possa ter mais sabedoria ao usar nossos momentos de diálogos, de conversas. Tira de nós um coração muitas vezes maldoso, Senhor, muitas vezes cheio de inveja, de ganância, de ciúme, e que tem gerado, infelizmente, como consequência disso, conversas maldosas, maquinado destruição, não querer ver o outro bem. Ó Senhor, isso não tem nada a ver com a vida que o Senhor tem para a gente. Então, em nome de Jesus, eu repreendo isso do nosso meio e que as nossas conversas sejam terapêuticas, Deus. Tragam cura, abençoe as vidas uns dos outros e nos dê coragem de, cheio de poder do Teu Evangelho, adotarmos essas posturas em nossas vidas, Pai. Se formos nós aqueles que têm levado fofoca, a gente possa parar com isso, ponderar as consequências disso e nos alimentarmos com o Teu Evangelho, Pai. Mas se somos aqueles também que estão participando disso, que a gente, em amor, possa repreender isso, possa ter coragem de questionar o porquê disso e, como consequência, que comunhão, unidade, amor possa cada vez mais crescer no nosso meio para a honra e glória de Jesus, no qual nós oramos. Amém, Senhor.